Olá, meus queridos, graça e paz, Pastor Amaro da Rapai, Rede Aliança Pastoral Apostólica Internacional. Pessoal, muito grato estar com vocês aqui, gratidão, meu agradecimento aos pastores, às igrejas que têm nos recebido aí em seus templos, né? Vamos iniciar o nosso curso de capelania hospitalar, tá? E para iniciar, eu quero ler um versículo da palavra de Deus no livro de Mateus, né, que é abrindo o tema da capelania hospitalar, capítulo 25, versículo de número 36. Nós vamos ler, diz assim: porque estive enfermo, ou seja, adoeci, e me visitaste. Esta é uma versão corrigida do livro de Mateus, capítulo 25, versículo 36, né? Nós sabemos que a capelania hoje é um braço do evangelismo nas igrejas, tá? Então você tem a oportunidade de criar este curso, levar este curso para a sua igreja e começar a criar um programa de visitação e também, é claro, implantar aí no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, um núcleo da capelania hospitalar, ok? E nós vamos fazer aqui esse curso ministrando para você quais são as exigências, quais são as necessidades que você tem para poder exercitar ou para você ministrar através da capelania hospitalar. A princípio, eu quero dizer para você que é necessário, o capelão tem que ter, né, consciência de que o hospital é uma organização que existe visando assim o bem-estar dos clientes e pacientes, né? E por isso o capelão tem que desenvolver habilidades, né, com postura adequada, obedecendo os ritos dos estabelecimentos que são os hospitais. Então, o nosso objetivo aqui com esse curso é fazer com que você que é capelão, né, ao ministrar para o enfermo, ao ministrar para as pessoas que estão nos hospitais, eles sejam aliviados das dores, porque ali no hospital você sabe que você vai encontrar pessoas, né, que têm problemas tanto físico quanto espiritual. Eu queria pedir para você olhar esse slide agora, né, que é o slide da estrutura hospitalar. Nós vamos mostrar para você que cada hospital, né, cada local que você visita tem toda uma estrutura, né? Não consiste somente dos pacientes. O hospital tem os funcionários, tem a diretoria, tem as UTIs, o centro cirúrgico, laboratório, pronto-socorro, assistência social e também, é claro, tem o ambiente da capelania, ok? Eu quero deixar claro para você que a capelania, a definição da capelania, ou melhor, o sentido, o significado etimológico da palavra capelania é lugar simples, modesto e significa auxílio espiritual. Então você, como capelão, você vai ter a sua equipe, né, no hospital, você vai poder fazer um encaminhamento para aquele hospital, falando da necessidade de criar uma capelania ali, apresentar um requerimento, porque você pode, tem liberdade, é embasado em lei a capelania hospitalar, ok? Não sei se o seu estado, né, mas normalmente os ambientes hospitalares, né, de recinto fechado tem as normas e tem também a possibilidade de você criar a capelania. Então, você, em primeiro lugar, tem que reconhecer o ambiente hospitalar, ok? E tem que se preparar, e é esse o objetivo desse curso, fazer com que você se prepare para exercer a capelania hospitalar. Queridos, estamos dando sequência falando sobre o reconhecimento
do ambiente hospitalar. E como dizia o capelão, ele tem que desenvolver habilidades para uma postura adequada na visitação hospitalar, assistindo as pessoas que estão relacionadas no ambiente. Nós mostramos, né, no slide anterior, os ambientes, e eu queria, antes de discorrer sobre os ambientes, falar aqui, ler um salmo, que é o Salmo 6, e o versículo 2, e também o versículo 4. Versículo 2 diz: tem misericórdia de mim, porque sou fraco. Sara-me, Senhor. Versículo 4 diz: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Né? É necessário saber que o salmo expressava aqui, o salmista expressava, né, o pedido de socorro. Né? Vem, Senhor, me ajuda depressa. E seria exatamente a interpretação mais adequada. Então, no hospital também não é diferente. Lá nós temos pessoas pedindo socorro, né? E ao capelão cabe, né, estar apto para desenvolver esse programa de visitação, esse auxílio espiritual. E nós vamos agora, uma vez que você reconhece o ambiente, uma vez que você está no hospital com a capelania, que você tem a sua equipe de capelão, de auxiliares, porque você vai criar também uma equipe de pessoas para te ajudar. Então você vai também receber essa orientação de como se comportar, de como ter a postura, né, na visitação aos pacientes, ok? Bom, uma vez reconhecendo, né, o ambiente, conforme está no slide, você vai ter que se paramentar, né? Aqui nós temos alguns equipamentos, EPI chamamos, né? EPI, equipamento, para a pessoa se paramentar. O capelão ele deve sempre higienizar suas mãos para que não possa transmitir contaminação para o enfermo, ok? Então ele deve ter sempre esse cuidado. Essa precaução é padrão e se aplica a todos os pacientes, ok? Tem pessoas que entram no hospital, não tem essa consciência e fica, né, sem higienizar as mãos. É necessário higienizar as mãos, é necessário se paramentar e é necessário ter o equipamento adequado, ok? Antes, porém, deixa eu registrar para você aqui. O capelão ele deve ter, né, como premissa, tá? Ou melhor, deve ser, né, uma pessoa ética, responsável, de caráter e ter compromisso com a obra de Deus. Vamos fazer aqui algumas pontuações em relação à questão da visitação, né? O capelão visitando o paciente, como ele deve se portar, como ele deve se colocar no programa de visitação ou na instituição da capelania no hospital. Usar roupa discreta, sapatos fechados e poucos acessórios, procurar a recepção para se certificar da conveniência do horário para uma visita, tá? De preferência que a visita não seja a mesma que o paciente recebe da sua família, né? Então, nós sempre primamos por isso, né? Nós respeitamos, tem regulamento dentro do hospital, né? Tem um regulamento, os funcionários, os profissionais da saúde vão estar lá para nos atender, para nos assessorar, né? Então, é necessário que você, capelão, use o crachá de identificação fornecido pelo hospital, porque você não pode, né, invadir visitar um ambiente hospitalar sem um devido credenciamento. No caso do paciente que está na UTI, você deve usar, né, sempre o bom senso, ser cuidadoso, antes de entrar no quarto, verificar, né,
se há um sinal expresso que é proibido visitas, porque você está num ambiente que tem regras, ok? Avalie a situação antes de entrar no quarto e assim tem que agir com objetividade. Você tem que ser uma pessoa amigável, alegre, né? Tome a iniciativa de dar a mão para cumprimentar tanto os profissionais quanto, né, o paciente. Por isso que a necessidade de você higienizar as mãos, de você estar paramentado, ok? Haja, né, com naturalidade, ajude o paciente, né, a descontrair-se, evite esbarrar sobre a cama ou sentar-se nela, né? Tem pessoas que não têm esse cuidado. Cuidar da expressão facial, você tem que transmitir, né, empatia, se colocar no lugar da pessoa, ok? E só tocar ou ungir, né, o paciente, avaliando a condição e, claro, pedindo permissão dele, né? Nunca prometa na capelania hospitalar a cura para a pessoa, né? Porque Deus, em sua sabedoria, muitas vezes ele permite que a doença, né, continue para que a pessoa passe por um processo, porque, né, quando Deus quer usar os médicos, ele usa também, ok? Então você não pode chegar lá e vai dizer, olha, eu vou orar e os médicos vão suspender a medicação, porque você não está no seu ambiente. Então é necessário que você obedeça às regras. Vamos lá. Eu quero compartilhar dentro da administração ao enfermo, né, pedindo para colocar o slide onde está aqui, né, a família, onde está visitando aqui o enfermo, a postura do capelão quando visita o enfermo e tem, claro, também a família do enfermo, né? Qual é a primeira postura? Ouvir, observar os sinais verbais de comunicação, né? A entonação, né? A tensão facial, o olhar, as lágrimas do paciente, ok? Temos muita facilidade para falar, mas muitas vezes temos dificuldade de ouvir. Então o capelão ele tem que ser mais, né, ouvido, tem que ouvir mais, ver quais são os sinais, se são sinais sinestésicos, se a pessoa tem mais percepção na audição, se é visual, entendeu? Então é necessário que o capelão primeiro ele ouça, né? Cuidado com os preconceitos, né? Querer que a outra pessoa se comporte conforme os nossos padrões. Lá você não está para fazer exigências, tá bom? Mas para ouvir. Ansiedade, né? Muitas vezes o capelão não tem paciência, mas ele tem, né, muitas vezes precipitação, pressa. Pessoas que não estão preparadas no curso de capelania, ela vai lá e começa a apressar em falar. Defesas pessoais, muitas vezes as pessoas, né, se sentem agredidas por causa da fé. Então é necessário que essa fé você transmita naturalmente, sem precisar forçar, né? Controlar as suas próprias emoções. Aquilo que a Bíblia diz, né? Que a gente tem que dominar o nosso espírito, ok? Ter sempre um ânimo longo, ok? Segundo, meus queridos, falar estimulando para o paciente, né? Jesus, ele quando encontrava as pessoas, ele fazia uma ponte, né? E ele cuidava do problema das pessoas. Ele não discriminava, ele não julgava, né? Porque tem pessoas que às vezes que o outro está enfermo, você está no enfermo porque prova, não é nada disso. Então tem que haver vigilância, ok? Compartilho com vocês ainda Provérbios capítulo 18, versículo de número, 12 é o capítulo, versículo de número 18, ok? Provérbios capítulo de número
12 e o versículo de número 18, que fala que a nossa língua, né, é medicina. Amém? Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto, né? Então, nós sabemos que a língua dos sábios é medicina, é medicamento, né? Sendo bons observadores, tá? Dentro do item 2, primeiro ouvir, segundo falar de maneira entusiástica, né? Estimulando aquele paciente, ok? E Êxodo capítulo 4, versículo 11 e 12 fala, né? Vai, pois, agora eu serei com a tua boca e te ensinareis o que há de falar. E pede para Deus, se você não tem palavra, dá, Senhor, a tua palavra em meus lábios, né? Coloca as palavras nos meus lábios. Né? E diante das dores intensas, eu quero que você também lembre desse versículo de Provérbios 9 e 10, que fala, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, capítulo 9, versículo 10. Né? E a ciência e a prudência. Mas às vezes é necessário a gente se calar, né? Reconhecer que o silêncio é muitas vezes melhor do que falar em demasia, né? Então, se você tem palavras da parte de Deus para dar para a pessoa, amém. Se não, seja econômico na sua fala. Bom, pessoal, falei para vocês, né, até agora sobre as habilidades do capelão, né, reconhecendo o ambiente hospitalar. E agora nós vamos entrar propriamente na administração ao paciente, né? Primeiro você tem que conhecer a origem da doença, né? Sabemos que as escrituras, né, nos diz que todos os males que sobreveio sobre a humanidade, né, têm estado em evidência desde o momento que os nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram a ordem de Deus. Porque o propósito de Deus era que o homem não tivesse doença, né? Desobedeceram a ordem de Deus e naquele momento se abriu a porta para tantos e tantos males. Algumas correntes teológicas, né, pregam e tentam vivenciar uma vida cristã livre das enfermidades ou males comuns aos homens. Mas nós temos argumentos refutáveis, né, com as suas argumentações, que são argumentações infundadas. Essa corrente teológica, ela realmente pensa de maneira errônea, porque elas tentam encobrir, né, que são acometidos por algum mal. Nunca se esqueça que enquanto estivermos nesse corpo corruptível e mortal, nós estaremos sujeitos à doença e tantos outros males. Mas existe a esperança e a alegria, por isso que o capelão ele leva a expressão, ele leva fé, ele leva esperança, ele leva entusiasmo para quem está enfermo lá no hospital, ok? Nunca se esqueça que o Senhor está conosco, que faz passar por os momentos cruciais com dignidade e vitória. Amém? Então vamos lá. Nós vamos pegar um trecho, né? Romanos capítulo 6, versículo 23. Eu quero compartilhar com você Romanos capítulo 6, versículo 23. Tá? Deixa eu abrir aqui para nós lermos com tranquilidade. Tenho certeza que você, a partir desse curso, você vai ter bastante fé, entusiasmo e coragem para criar a sua capelania, a capelania da sua igreja. Capítulo 6, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória
de Deus. Eu só li até a parte A do versículo. Então, uma vez que entrou o pecado, entrou a doença. Então, todos pecaram. E o capítulo 3, versículo 23, capítulo 3, versículo 23, deixa eu ver. O capítulo 3, versículo 23. Eu quero o capítulo de número 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isso é fato. Ele levou as nossas enfermidades. Mas nenhum homem está isento de não ser enfermo. Por quê? Porque ele está nesse corpo. Deus fez o homem, corpo, alma e espírito. E nós sabemos que o corpo está sujeito a doenças. Ok? Existem muitas enfermidades corporais, existem muitas enfermidades na alma, existem muitas enfermidades no espírito. Então é necessário que o capelão se identifique. Jesus, ele se identificou com o nosso sofrimento. Então o capelão, ele tem que se identificar com a pessoa que está ali. Por isso que você tem que ouvir mais. E muitas vezes a enfermidade, ela traz muitas lágrimas. Então é necessário depositar a nossa fé em Deus e reconhecer a sua soberania. Ter a experiência e benefícios de arrependimento sincero. Você vai, como capelão, injetar confiança na pessoa que está angustiada. Obedecer a palavra de Deus. Eu quero passar agora para o item que o paciente que está ali no hospital, que está ali naquele leito, ele é alguém fragilizado. E o capelão, ele deve entender isso. Ele está num ambiente muitas vezes frio e desconhecido. Ele não tem poder nem símbolos normais de valor social. Então a pessoa que está ali, o paciente, ele está angustiado, está alarmado com o sofrimento, confuso com o futuro e em algumas vezes, são infantilizados, são crianças. Às vezes a criança recebe uma ministração específica, ela tem sentimentos de abandono, de culpa. Então, o capelão, ele deve identificar tudo isso, ter realmente consciência que precisa ouvir mais, que precisa ministrar dentro da palavra de Deus. Quando a pessoa está no hospital, ela está sofrendo tanto fisicamente, moralmente, emocionalmente e psicologicamente. Então é necessário que o capelão, ele mostre que Jesus, ele é o consolo. Encontramos pessoas, pacientes deprimidas. A depressão é a doença do século. Então o capelão, ele tem que também valorizar essas pessoas, pregar, anunciar as boas novas de Cristo, falar exatamente o que Cristo fez por essas pessoas. Tem ali pessoas no hospital, pacientes com complexo de inferioridade, e é necessário também o capelão valorizar essas pessoas, não deixar que elas num determinado momento, fique se sentindo inferior, levar o amor do Senhor, levar o amor de Cristo para aquelas pessoas. Pessoas que estão no hospital também, ansiosas, com ansiedade, que é o sentimento que causa angústia e aflição. Você deve, como capelão,
ler o texto de 1 Pedro 5,7. Eu quero compartilhar com você 1 Pedro 5,7. Diz assim, né? Agrada-te do Senhor, melhor. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o Salmo 37,4 diz, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Né? E o versículo 5 diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nós sabemos que existem ainda, né, pacientes com medo, com os piores sentimentos, né? O medo aponta para o eu, ao passo que o amor de Cristo aponta para os outros. O medo é negativo, mas o amor é positivo. O medo nos faz inseguro, mas o amor firma nossa vida em Cristo Jesus. Amém? 1 João 4:18 diz, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Desamparado. Tem pessoas que estão, né, como capelão, você também tem que ter o discernimento do Espírito para saber que tem pessoas que estão ali desamparadas, sofrendo muitas vezes, porque são abandonados, né, são colocados nos asilos pelos filhos, por parentes, e não tem atenção. Ira. Pessoas que são acometidos por ira, né? Você tem que orientar como capelão essa pessoa a perdoar e a suportar, e não pagar o mal com o mal. Exaustão, né? Aquelas pessoas, aqueles enfermos estão praticamente em fase terminal, onde a medicina, os recursos humanos já não podem fazer mais nada, mas só o Senhor. Então você vai ministrar a mesma saúde, a mesma cura divina. Você não está impedido de ministrar a cura. O que você não pode é prometer que a pessoa, né, vai ser curada. E Deus tratando a pessoa. E se Deus está tratando a pessoa, ok? Meus queridos, continuando em relação às ministrações. O capelão ele deve ter consciência que tem que também ministrar para as famílias dos pacientes, né? Você, como capelão, tem que ter uma palavra de ânimo, né? Porque essas famílias estão preocupadas com o seu ente querido que está hospitalizado. As famílias muitas vezes passam por estresse, dificuldades financeiras, tanto emocionalmente como nos relacionamentos, né? Então, é necessário o capelão ser também uma pessoa, além de ministrar a palavra, tem que ser um psicólogo, né? Por quê? Porque essas pessoas estão vulneráveis, essas pessoas precisam ser ministradas, tratadas, curadas. Então você saiba que, como disse no início, que a capelania é um braço do evangelismo, você, ao instituir a capelania hospitalar, você vai cuidar não só do paciente, mas também da família do paciente. Ok? Temos ainda no ambiente os profissionais da saúde, né? Nós temos os profissionais da saúde e esses profissionais, eles também são pessoas que precisam ser ministrados. É alguém que trabalha todos os dias com pessoas em sofrimento, né? Eles se prepararam para servir os doentes. Então você, como capelão, você tem que ter o quê? Empatia, se colocar no lugar dessas pessoas, né? Ter compaixão também por elas, né? E essas pessoas que estão ali à frente, elas se defendem contra a dor dos outros para poder continuar a servir. Eles têm também os seus problemas pessoais, familiares e também financeiros. Então a função do capelão qual que é? É estar ali ministrando para aquelas pessoas. Então os profissionais da saúde também merecem, e você como capelão
deve ter essa função de ministrar para ele. Ouvir as reclamações, as críticas constantes dos pacientes, essa é a função do profissional da saúde. E você, como capelão, deve auxiliar, né? Deve estar ali como um pacificador. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados são os pacificadores, ok? O pessoal da administração do hospital, né? Alguém que cuida do hospital, cumpre e faz cumprir as normas. O capelão, ele também cumpre normas, ok? Essas pessoas também têm seus problemas. Então, é necessário você também ministrar para eles, né? Uma vez que eles deem abertura, você vai estar fazendo o quê? Ministrando para a vida deles também, né? Essas pessoas muitas vezes têm o medo de perder o emprego, de passar por determinadas situações constrangedoras, mas você, como capelão, você deve ministrar para essas vidas. Eu quero dizer para você que a capelania ela tem uma importância, sim. A capelania tem relevância, sim, tá dentro do seu ministério. Então eu quero conclamar você aí da sua igreja, você pastor, você líder de qualquer denominação, institua a capelania em sua igreja, porque com a capelania você vai ver o seu ministério crescer muito mais. A capelania é um braço do evangelismo. Desafio você a criar a sua capelania hospitalar. A RAPAI, a Rede Aliança Pastoral Apostólica Internacional, poderá te ajudar criando um núcleo de capelania em sua região. Eu quero me colocar à sua disposição através do telefone abaixo, ok? Eu vou pedir para colocar aqui, ou seja, colocar, para que a gente possa instituir a capelania na sua igreja. Grande abraço, um beijo no coração. E esse é apenas das 10 matérias que a gente vai estar ministrando para você. Grande abraço, um beijo no coração. Shalom Adonai.